Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pois é, muita satisfação voltar para apresentar mais uma live aqui na viamorena.com. Eu fiz um comentário ontem sobre o problema do golpe. Lá em golpe, pega comigo, por favor, jornal. Falei sobre uma tentativa de golpe frustrada, quer dizer, por enquanto malograda, mas as tentativas vão continuar, porque o Bolsonaro está completamente isolado, tem apenas um grupo forte que o apoia, que é o grupo dos intervencionistas. Os intervencionistas são grupos formados, na sua maioria, por milicianos, ou que têm o controle dos milicianos. Os milicianos do Rio, que tentaram muito recentemente iniciar um golpe a partir da sublevação da polícia militar. Não conseguiu. Foi ao Ceará, havia uma vulnerabilidade, conseguiram amotinar alguns quartéis, mas não rendeu resultado, graças à imediata reação da classe política lá do Ceará e a participação decisiva do então ministro da Segurança Pública e da Justiça, o Sérgio Moro, que mandou para lá forças federais, exatamente para evitar que o motim se esparramasse, tomasse conta da cidade e se projetasse para as demais cidades do estado. Então, e esse foi um motim preparado, executado, coordenado, comandado pelas milícias do Rio de Janeiro. Deputados milicianos estiveram lá, né? Tem aí toda a documentação, está aí, para quem quiser acompanhar. Não deu certo. A segunda tentativa de golpe foi no Dia Nacional do Exército, quando o presidente Bolsonaro compareceu ao QG do Exército em Brasília, onde havia um pequeno grupo de manifestantes pedindo a volta da ditadura, do AI-5, o fechamento do Congresso Nacional, aqueles movimentos antidemocráticos. Também não deu certo, né? Aí o presidente recolheu. E agora, domingo, que me parece que foi a tentativa mais sólida, né? Mais apressada, pelo menos mais bem organizada, que também furou. No sábado, o presidente da República teve uma reunião com os militares, com os comandantes militares, achou que os militares estavam apoiando, né? Não, pode ir que nós seguramos a barra e tal, e equivocou-se. Foi lá, disse que os militares estavam com ele e não estavam com ele. O próprio ministro da Defesa, numa nota distribuída ontem à imprensa, foi muito claro ao dizer que, ao deixar muito bem esclarecido à população de que as Forças Armadas eram uma instituição do Estado e não do governo. Quer dizer, as Forças Armadas não estavam a serviço do presidente da República, mas a serviço do Brasil e em defesa da democracia. Agora, é claro, esse grupelho, né, poderoso, porque é muito bem estruturado, tem a simpatia dos bolsonaristas, tem a simpatia dos filhos
do Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro vão continuar insistindo, incomodando e tentando abrir espaço para uma aventura institucional. Vai continuar. Agora, o que esse pessoal tem que entender é o seguinte, já falei isso aqui seguidas vezes e vou repetir. As Forças Armadas no Brasil não vão cometer a irresponsabilidade de uma ruptura para atender interesses pessoais do presidente da República ou de um pequeno grupo de fanáticos, de milicianos. Não vai. Eu vou contar por quê. As Forças Armadas do Brasil se rebelaram em 1964 porque havia uma motivação muito forte para isso. Havia uma clara ameaça às instituições, com a mobilização dos sindicatos e uma polarização à vida entre esquerda e direita institucionais. Quer dizer, o sindicato se mobilizava ali, os sargentos se mobilizavam cá, os produtores rurais para cá, os católicos, os evangélicos. Havia realmente uma ebulição política no país, né, que os militares aproveitaram a ocasião para dar um golpe que havia sido programado ainda na renúncia do Jânio Quadros. Entendeu? Quando o Jânio Quadros renunciou, em 1961, eles tentaram o golpe e não conseguiram, porque o Brizola reagiu lá no Rio Grande do Sul. Então, e garantiu a posse do João Goulart na presidência da República, num sistema parlamentarista que logo em seguida foi derrubado. Então, as Forças Armadas, em 64, o golpe estava preparado desde 61, em 64 houve a motivação pelo radicalismo havido na polarização entre a oposição e a situação. Então, teve lá, mesmo que forjada, uma indisciplina das Forças Armadas, então, favoreceu o golpe de 64. De 64, de 85 para cá, não houve nenhuma tentativa de golpe. E houve 1000 razões do ponto de vista ideológico para isso. Houve razões, mas não houve golpe. Por quê? Porque as Forças Armadas são constituídas de uma elite patriótica, né, de uma instituição altamente patriótica, que pensa nos interesses do Brasil e pensam na democracia. Democracia é essa democracia que está aí. Democracia com poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, com poderes interdependentes. Esse foi sempre o pensamento das Forças Armadas. Inclusive, quando estiveram no poder, na ditadura de 64, todas as constituições que foram editadas na época, porque não foram homologadas na época, traziam esse compromisso. Não cumpriam, mas estava lá o compromisso na Constituição. A partir de 85, quando houve a redemocratização, as Forças Armadas tiveram a oportunidade de dar um golpe, um contragolpe, ou um golpe na democracia, ainda antes da posse do Sarney. Quando o Tancredo morreu, as Forças Armadas tiveram a oportunidade, e isso chegou a ser ensaiado de um golpe, de um novo golpe, mas foi abortado porque a opinião pública estava toda ela focada na defesa da democracia. Então, os aventureiros das Forças Armadas não tiveram coragem de se investir contra essa vontade do povo. Aí ficou, viu o Sarney, contemporizou, tal, numa boa. Veio o Collor, fez aquelas cagadas que fez, não houve golpe, né? Podia ter havido um golpe ali, quando o Collor, que era o representante da extrema-direita e da direita, poderia ter atraído as Forças Armadas para um golpe de Estado, tirando ele, né, claro, deixava
os militares não quiseram. Recuaram, preferiram continuar obedecendo a sua autonomia assegurada pela Constituição Federal. Então, saiu, entrou Itamar, depois Fernando Henrique ficou 8 anos, numa enorme tranquilidade, nunca houve ameaça de golpe, vai ter golpe, nunca houve, a direita nunca tentou se mostrar forte. Aliás, a direita apoiou o governo do Fernando Henrique, porque o governo do Fernando Henrique atendeu um dos interesses principais da direita, que era a privatização, que era a estabilidade econômica. Então, deixaram numa boa, nunca criticaram o Fernando Henrique. Quando as 2 vezes que o Fernando Henrique foi candidato, ganhou no primeiro turno, com apoio fechado da direita, que hoje está tentando derrubar a democracia. Então, gente, vamos continuar nessa linha, nessa nossa linha do tempo aí, da esquerda, da direita e da democracia. Aí sai o Fernando Henrique, entra o Lula, governo de esquerda, governo tido como comunista, governo que apoiava Cuba, Venezuela, governo oriundo do Fórum de São Paulo. Então, agora sim vai ter uma ditadura, os militares vão ter que reagir. Já sentia-se até uma espécie de reação da direita. Não pode, como é que pode? O Lula fez a chamada Carta aos Brasileiros, onde assumia compromisso em obedecer à Constituição, em se entender, em governar para todo o país e não apenas para determinadas facções, e foi sendo digerido tranquilamente pelas Forças Armadas. Quando veio o mensalão, aí, mais uma vez, a direita se assanhou. Não, agora vamos derrubar o Lula porque ele é corrupto, porque ele é ladrão. Não derrubaram o Lula. Não houve golpe de Estado. O Lula se reelegeu tranquilamente. Veio a eleição da Dilma. Aí, não, agora também o Lula elegeu um sucessor, isso elegeu um poste, e aí também já é demais. As Forças Armadas continuaram apoiando o governo. E no governo da Dilma, houve uma provocação, que eu, à época, citei, e até achei que era exagero por parte do governo, em nomear um comunista, o Aldo Rebelo, comunista, do Partido Comunista do Brasil, para ministro da Defesa. Houve isso. Mesmo assim, as Forças Armadas se mantiveram altivas e acima de tudo. A Constituição estava sendo respeitada, então vamos respeitar o que diz a Constituição. Foi assim que se comportaram naquela ocasião as Forças Armadas do Brasil, os militares do Brasil. Havia razões de sobra, para captar esses fluidos da direita e chamar, assim não dá. Assim não dá. Isso é provocação demais. Mesmo assim, os militares continuaram na sua. Vem o governo do Bolsonaro, que teve, para chegar ao poder, simpatia inegável, extraordinária de todas as Forças Armadas, de todos os militares do Brasil, inclusive das polícias militares. O Bolsonaro toma posse, está no governo, não existe nenhuma mobilização de esquerda, a esquerda está recuada, a esquerda levou uma porrada, está recuada, está tentando se reerguer e não está conseguindo. Toda a oposição, a principal oposição que existe hoje contra o Bolsonaro é originada na direita e no próprio bolsonarismo. Você vê vários deputados eleitos pelo PSL, a mesma legenda do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro
hoje totalmente revoltados contra ele. A Janaína Pascoal, que era preferencial candidata a vice-presidente da República e que não aceitou, e que apoiou o Bolsonaro de graça, porque não precisou dos votos do Bolsonaro, porque ela tinha votação própria em São Paulo para deputada federal, para deputado federal, e até para senadora, se quisesse, e até para governadora, se quisesse. Ela hoje é uma das principais adversárias, não, principais inimigas do Bolsonaro. Porque ela tem o mesmo sentimento que eu tenho, e que o Bolsonaro está tentando armar um golpe contra a democracia. Aquela menina lá que foi deputada Hanselmann, como é que é o nome dela? Hanselmann, é deputada federal, que foi líder do governo na Câmara no primeiro ano de governo, hoje quer ver o diabo melado de bosta e não quer ver o Bolsonaro banhado de ouro. Não quer. Você tomou verdadeira ojeriza, revolta contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ela sentiu e tem dito isso, está traindo princípios democráticos. O próprio Major Olímpio, senador de São Paulo, é hoje um dos grandes adversários do Bolsonaro. E adversário por divergência do ponto de vista ideológico. Quer dizer, é a direita que está rachando porque não está concordando com o presidente da República, com o pensamento do presidente da República. E aí vem o problema, né? Aí falam em Forças Armadas, a Força Armada não vai, por mais que simpatia que haja dentro, e até por ter muita simpatia pelo governo, não vai empurrar o Bolsonaro para uma aventura que quer, muita gente quer ir, inclusive gente que não faz parte dos grupos de risco aí, dos intervencionistas, dos fanáticos, da legião bolsonarista. Inclusive tem gente aí que defende golpe. Eu estou vendo aqui pessoas com saudade da democracia. Então, uma mensagem aqui de um seguidor aqui da Via Morena no Facebook, fez uma narrativa, né, que ele não viveu a época da ditadura, mas o avô dele, o pai dele, falava que foi um tempo bom, pinta a ditadura como se fosse um paraíso, né, que não tinha crimes, que as pessoas podiam andar na rua, que tinha fartura, que as pessoas cantavam o hino nacional, que as pessoas cantavam o hino à bandeira, que as pessoas tinham na escola, os alunos tinham na escola uma matéria chamada Organização Social, Política, não sei o que, do Brasil, Moral e Cívica. Tudo conversa fiada, tudo conversa de avô, tudo conversa de pai, para enganar a criança, para entreter a criança. Não queira você vir. É bom que você queira saber como foi a ditadura, para não ter que se desenganar, se desencantar, se a ditadura voltar. Ditadura não queira para ninguém. Ditadura é o fogo do inferno, porque vai queimando e você não pode gritar. O jovem que ouviu do pai não gritou porque nem sabia que estava havendo ditadura. Ele foi parte da sociedade brasileira, foi completamente anestesiada pela censura. Uma censura que não deixava o povo conhecer as notícias. Por exemplo, se o coronavírus tivesse acontecido na ditadura, a Rede Globo já estaria fora do ar. A Rede Globo não poderia mostrar a situação na Itália, a situação nos Estados Unidos, não poderia mostrar a situação em Manaus. Tinha que mostrar que estava tudo bem, que não tinha nada, que era uma gripezinha, que era um constipadozinho,
que era um resfriadozinho. A Rede Globo, a imprensa brasileira, estaria fazendo aquilo que o Bolsonaro quer. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro sempre defendeu a ditadura. Aliás, ele sempre tentou enfiar na cabeça dos seguidores dele e que não houve ditadura. Tem muita gente que não acredita na ditadura hoje, é porque está acreditando no que o Bolsonaro disse. Porque está acreditando. Gente, a ditadura não quero para ninguém. Dizer, não quero para mim. Por isso até criei uma hashtag, ditadura nunca mais, que está aí e que estão começando a aparecer os primeiros simpatizantes da democracia, é bom, né? Ditadura nunca mais. Estão começando e que vai render, à medida que você passar a entender a importância da ditadura na sua vida. Na ditadura, eu não estava falando aqui. Na ditadura, você não estaria na rede social fazendo oposição, como faz hoje. Faz hoje, como fez ontem. Por que você elegeu o Bolsonaro? Porque ele fazia oposição. Porque pode fazer oposição, que ele não poderia ter feito na ditadura, porque teria sido proibido. As lives dele não apareceriam. Então, eu defendo a democracia porque eu defendo o contraditório, porque eu defendo a supremacia das ideias, do debate, da discussão. Tudo aquilo que vai ser feito tem que ser discutido, coisa que a ditadura não aceita. E tem outra gravidade. A pessoa fala, mas na ditadura não havia corrupção. Ora, claro que havia. E nunca houve tanta corrupção no Brasil quanto a corrupção da ditadura. Foi a corrupção que temos hoje, que estamos combatendo, ela foi inoculada no organismo político do país, exatamente na época da ditadura, onde os escândalos eram abafados pela censura à imprensa. Muitas vezes você pegava o Jornal do Dia, Jornal Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, e via uma receita de bolo na capa, via uma poesia do Camões na capa. Por que aquilo aparecia na capa? Porque a notícia que teria que aparecer ali foi censurada. E era notícia de interesse público. E aquilo que de interesse público não é de interesse das ditaduras. Então, gente, é isso. É isso. Então, eu falo de golpe. Pessoal, você tem medo de golpe? É claro que eu tenho. Quem viveu a ditadura tem medo de ditadura. É claro que tem. E é por isso que eu sou contra a ditadura. E vou transformar a minha palavra ou a minha pouca influência em trincheira de luta pela democracia. Por pior que seja, é o melhor regime que existe. Se alguém aí me indicar um regime, já esse desafio eu venho fazendo há 30, 40 anos. Se alguém tiver aí um regime melhor que o regime da democracia, pode me indicar, olha, no lugar tal tem um regime que é melhor que o regime democrático, que eu vou para lá. Eu vou para lá. Não tem regime melhor que o regime democrático. É claro, nós temos que aperfeiçoar a nossa democracia. Nós temos que combater a corrupção dentro da democracia, porque só a democracia combate a corrupção. Ditadura, ela consagra a corrupção, ela premia a corrupção. Vou citar uma coisa que eu já falei aqui. Ela dá prêmio aos corruptos. Vou citar mais uma vez, apenas uma vez, me desculpe, apenas 2 nomes que a ditadura premiou, entre muitos, milhares, dezenas de nomes que foram premiados pela ditadura militar, tem 2 que eu aponto como ícones. Primeiro é o Zé Maria Marinho. Não, segundo. O primeiro é o Maluf, Paulo Salim Maluf, que a ditadura deu a ele de presente o governo de São Paulo. Não está aí, é seu governo de São Paulo. Depois deu esse mesmo governo ao Zé Maria Marinho. E o mais grave da ditadura, tentou
dar a presidência da República ao Paulo Salim Maluf. Não deu porque nós não deixamos. Foi para o colégio eleitoral e nós derrotamos o Maluf com o nome do Tancredo Neves. Então, essas peculiaridades que você precisa conhecer para saber o tamanho da maldade, o tamanho da tirania que é a ditadura. Seja ela militar, seja ela civil, seja ela de esquerda, seja ela de direita, ditadura não presta. Ditadura não presta. E está aí as Forças Armadas que sabem disso, assegurando que vão dar ao governo todo o apoio, mas dentro da lei, da Constituição e da lei, da democracia e da liberdade. Bem, eu gostaria das pessoas que estão assistindo o programa pelo YouTube, se possível, inscrever, tem lá, tá, inscrever, para aumentar o número de pessoas e seguidores no YouTube. A gente precisa disso para ampliar, né, a repercussão do nosso programa. Tá? Então, se você estiver assistindo o programa pelo YouTube, inscreva-se. Escreva lá, inscrever. Se estiver assistindo pelo Facebook, curta e compartilhe. O jornal de hoje traz uma notícia muito boa, excelente. Galera, nós temos duas notícias, uma ruim e outra boa. A ruim é de que Mato Grosso do Sul é primeiro lugar em desobediência ao isolamento social. E a boa notícia é que Campo Grande é a capital com a menor incidência de coronavírus. Tá? Como é que é? Tá, legal. De coronavírus. Esses assuntos, mais a situação de Campo Grande e Mato Grosso do Sul hoje, um boletim especial da Secretaria de Saúde, você vai ver depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Edson compartilhou já, né? Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela Via Morena. Bom, vamos iniciar esse segundo tempo do programa, mostrando para vocês, direto lá da Casa Civil do Governo do Estado,
o boletim, né, de hoje do coronavírus. Você vai ter a participação do secretário Hidel, o secretário Geraldo Rezende, mais a participação do pessoal que... Não. Só o Geraldo. Só o Geraldo. O Hidel não vai aparecer. Tá bom. Vamos mostrar, então, o secretário Geraldo Rezende com as últimas informações sobre o coronavírus em Mato Grosso do Sul. Toca lá. Bom dia a todos. Hoje, dia 5 de maio. Mais uma vez, eu, doutora Cristine Maimone, aqui para prestar as informações acerca da dinâmica da doença aqui em Mato Grosso do Sul, Covid-19. Quero aqui agradecer mais uma vez ao secretário de governo, Eduardo Rídio, e a todo o governo, principalmente ao nosso governador, que nos possibilita todas as condições para que nós possamos ter aqui no estado de Mato Grosso do Sul uma situação até certo ponto governável, de controle sobre a doença, mas que nós, como o secretário Eduardo Rídio já disse, nós estamos lidando com um inimigo ardilhoso, um inimigo que tem um alto grau de contagiosidade, que é o Covid-19, que é o coronavírus. Então, esse sucesso, nesse momento, de todas as medidas que nós tomamos, não podemos de forma nenhuma baixarmos a guarda, porque a cada dia ele se comporta, o vírus se comporta de uma forma diferente. E nós queremos que continuemos, e esse é o nosso apelo, que continuemos todas as medidas que o governo tomou, e a colaboração da população será de suma importância. Eu quero aqui hoje passar, logo no começo, pensei para o pessoal colocar o índice de isolamento social no nosso estado. Essa tabela que nós gostaríamos de apresentar e ao mesmo tempo chamar a atenção para o isolamento de cada município do estado. A cada dia que passa, menor grau de isolamento nós estamos vivenciando no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos na última posição, isso é vergonhoso. Isso nos incomoda muito, já que há muitos dias já estamos neste desonroso 27º lugar entre todas as 27 unidades da federação, entre os 27 estados, incluindo o Distrito Federal. No dia 1º de maio, mesmo sendo um feriado, notem vocês, a última curva ali, mesmo sendo feriado, que as pessoas precisavam permanecer em casa, nós tivemos 38,4% de taxa de adesão no estado como um todo. E o próximo mapa mostra que já estamos mesmo marchando com uma coloração nada eficaz e que preocupa a nós da saúde. Nós estamos indo para uma coloração que dá a taxa de adesão de quase a totalidade dos municípios, da cor mais rosé e mais arroxeada. Significa de 26% a 40%, 45% de taxa de adesão. 21 municípios entre 26% a 35% de adesão. E 55 municípios, ou seja, quase 2/3 dos municípios, entre 36% e 45%, que faz com que a gente atinja esse percentual de 38,4% de adesão no Mato Grosso do Sul. Isso vai ter, certamente, um resultado muito ruim daqui a alguns dias. Eu não gostaria de ser catastrófico. Eu gostaria de chamar a atenção. Até enrolei a língua aqui e queria dizer para vocês que não é ser alarmista. Todos os lugares do mundo onde houve um relaxamento, um afrouxamento por parte da população, aconteceu um número exagerado de casos e também de mortes
como no próprio estado de Nova York, lá nos Estados Unidos da América. Quero também dizer para vocês, conforme a gente havia dito ontem, está publicado no Diário Oficial de hoje, na página 14, Diário Oficial, resolução número 29. Essa resolução nós precisávamos ter tomamos para colocar a questão da testagem em Mato Grosso do Sul num patamar de total transparência, exigindo que todas as drogarias, todas as farmácias, todos os laboratórios públicos e laboratórios privados, hospitais públicos e privados, comuniquem à Secretaria notificação compulsória, ou significa obrigatória, na feitura dos exames, e que esses exames, você tem todo o direito de poder acessá-los. Se você quiser fazer um exame na rede particular ou na rede pública, você tem que, logicamente, submeter algumas condicionantes quando vai na rede pública. Na rede privada, você tendo recursos financeiros, você pode procurar. Mas eu alerto a cada um de vocês, procure saber a origem desses testes, se eles são aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e se eles passaram pelo crivo do Instituto Nacional de Certificação e Qualidade de Saúde, o INCQS, porque só assim você estará fazendo um teste de qualidade e que pode lhe dar, logicamente, segurança se tem ou não o Covid-19. A maioria desses testes rápidos, que é chamado testes de detecção de imunoglobulinas, ou seja, anticorpos que o organismo produziu para o enfrentamento, para o organismo enfrentar o vírus, e eles medem a imunoglobulina G e a M. A G na fase crônica e a M na fase aguda. Mas a maioria desses testes, fabricados em todo o mundo, mas principalmente na China, eles precisam de ter, de fato, uma qualidade. E a gente tem uma oferta muito grande e muitas vezes a qualidade é duvidosa. 30% desses testes dão falsos negativos. E o que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul é que determinado laboratório, nós não podemos dizer o nome, não vamos dizer, fez um número de testes que a grande maioria deu falso positivo. Trouxe verdadeiro pavor às pessoas que tiveram esses falsos positivos, procuraram médicos, tiveram que repetir 2 vezes os exames. Teve pessoa que despendeu do seu recurso próprio mais de R$ 1.500. Então, para tanto, eu estou dizendo a vocês, a você que está nos ouvindo, se precisar fazer um teste, se não tiver que aguardar o teste da rede pública, que faça e que exija a certificação da Anvisa e do INCQS. E nós fizemos a resolução, está no Diário Oficial, e quero também adiantar para vocês que também ampliamos os dias de testagem em Três Lagoas, o número de testes que vão fazer em Três Lagoas. Então, Três Lagoas vai ser feito todos os 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 30 exames por dia. Em Campo Grande, nós iniciamos com 50 testes por dia, já passamos para 100 testes por dia, mas todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriados. Em Dourados ainda a demanda não comporta um aumento, mas nós estamos iniciando amanhã. É uma iniciativa pioneira nos estados brasileiros, a unidade Sentinela, dentro da aldeia Jaguapiru, Bororó, onde moram cerca de 20 mil indígenas, e nós precisamos de ter, logicamente, uma preocupação muito grande com essa população, já que, se caso tenhamos algum caso dentro de uma aldeia, há a possibilidade muito grande de um contágio muito rápido. Quero passar aqui para a doutora Cristine, antes, porém, alertando. Nós tivemos um aumento até considerável de casos de ontem para hoje. Já temos mais 2 cidades que vão figurar aqui como cidades com casos novos.
E estamos vendo que todas as cidades que margeiam o Rio Paraná, ou seja, que fazem divisa com São Paulo, já está tendo casos. Isso significa que a doença que está muito presente lá em São Paulo, inclusive no município do interior, pode a qualquer momento ter um crescimento muito grande aqui no estado. Fiquemos vigilantes e colaborem conosco da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde na questão do isolamento social. Esta é, até o presente momento, a única vacina que existe. Nós estamos torcendo e torço para que daqui a alguns dias os vários laboratórios em todo mundo, os vários cientistas em todo mundo que estão procurando a vacina, tenham sucesso e que nós possamos ainda até o final do ano, se Deus quiser, ou até o ano que vem, a gente tenha a vacina definitiva contra o Covid-19. Mas até lá, a melhor vacina é ficar em casa e esse é o apelo que eu faço a todos vocês. Doutora Cristine Maimone, leitura do boletim de hoje. Bom dia a todos, bom dia a você que nos acompanha hoje, na data do dia 5 de maio de 2020, e na consolidação dos nossos dados até as 10 horas da manhã. Então, hoje nós temos 3.022 casos notificados, 283 casos confirmados, somente 21 casos em investigação, 2.697 casos descartados, 21 casos excluídos e 10 óbitos. Lembrando que dos casos notificados, nós temos já realizado 1.238 no drive-thru de Campo Grande, 77 no de Dourados e 41 no de Três Lagoas. E os demais casos, 1.666, são das outras unidades dos demais municípios e hospitais que investigam o SRAG e a síndrome gripal. Como o doutor Geraldo já disse, nós tivemos um aumento considerado substanciável, já que foi de 3,3% dos casos de ontem para hoje. Então, ontem nós tivemos a confirmação de apenas 2 casos. Hoje nós tivemos a confirmação de 9 casos. E isso, com certeza, fica diretamente relacionado também à baixa taxa de isolamento social que o Estado tem vivenciado agora. Então, há uma correlação que ela pode ser explicada em que quando você diminui a taxa de isolamento social, você está plantando menos isolamento social e você colhe mais doença. Então, nós agora estamos colhendo a taxa de isolamento social provavelmente de 15 dias atrás. Então, com a pior taxa no momento hoje de 38,4%, provavelmente o cenário daqui 15 dias será bem pior, porque é uma colheita de uma taxa que nós plantamos agora nesse período. Então, fique atento, fique em casa, use a máscara e aumente a higienização das mãos. Há uma preocupação também, que o doutor Geraldo já pontuou, que agora nós temos casos em todas as micro-regiões de saúde do estado de Mato Grosso do Sul. Com os 2 municípios, Brasilândia, Guia Lopes da Laguna, que tem casos confirmados, nós conseguimos ter casos confirmados nas 11 micro-regiões de saúde do estado de Mato Grosso do Sul. Dos 9 casos de ontem, nós temos 1 em Três Lagoas, 2 em Campo Grande, 1 em Brasilândia, 2 em Dourados, 1 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Ponta Porã e 1 em Coxim. Desses, nós temos 4 em isolamento social, domiciliar e os demais internados. Então, a situação atual dos casos confirmados são 283 casos confirmados, 73 em isolamento domiciliar, 181 recuperados e 10 óbitos.
Quanto aos internados, nós temos 19. Lembrando a você que agora nós estamos contabilizando para dar transparência, mas não nos casos confirmados, os que são de outros estados e de outro país. Eles não entram na nossa contagem que vai para o Ministério da Saúde, mas eles entram no na nossa apresentação aqui do boletim para que você possa saber dos casos. Então, dos 19 internados, nós temos 16 em leitos clínicos, sendo 12 públicos e 4 privados, e temos 6 em leitos de UTI, em 2 públicos e 4 privados. E o último mapa, a distribuição geográfica dos casos confirmados em números absolutos, que traz Campo Grande com 142 casos, Três Lagoas com 59 casos e mais 2 municípios, o que completam 24 municípios no estado de Mato Grosso do Sul com casos confirmados. Obrigada. Obrigado, doutora Cristine. Amanhã eu estarei indo a Chapadão do Sul e também a Costa Rica para verificarmos a montagem dos leitos clínicos e de leitos de UTIs nessas 2 cidades, que isso é muito importante. Todas foram 2 cidades que responderam de pronto a parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Costa Rica construiu em tempo recorde, com a ajuda do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Saúde do Estado, uma ala no hospital para implantação de 10 leitos de UTIs. Está tudo pronto, aguardando, logicamente, que não cresça os casos, mas se crescer os casos naquela região, logicamente já temos toda a estrutura para atendê-los. E também Chapadão do Sul, outra cidade que deu uma resposta bastante eficiente, rápida, e colocou também 5 leitos de UTIs à disposição da nossa população naquela região. Quero dizer do nosso agradecimento. Amanhã haveremos de falar de doações que estão chegando. Nesse momento deve estar chegando uma doação importante de um grupo empresarial aqui do estado, no aeroporto, e que nós, de EPIs, equipamento de proteção individual, e que certamente nós haveremos de dar publicidade no boletim de amanhã, para que toda a população saiba e continue tendo a transparência das ações que nós estamos empreendendo em Mato Grosso do Sul. Quero agradecer mais uma vez, chamá-los para o boletim coronavírus, amanhã às 10h30. Hoje à tarde nós vamos ter uma videoconferência entre os 27 estados da federação, os 27 secretários estaduais de saúde com o ministro, e espero que ele tenha, de fato, o novo ministro, Nelson Teich, que ele possa responder às demandas que nós encaminhamos há poucos dias. Inclusive fizemos uma videoconferência com o secretário de governo, Eduardo Rídio, e os secretários de saúde da região centro-oeste. Hoje é com todo o conjunto de secretários, e nós estamos aguardando com bastante expectativa que as demandas que nós encaminhamos, elas sejam encaminhadas ao nosso estado. Pois é, a gente vai tentar mostrar todos os dias esse boletim aí de 10, 15 minutos, para que a população possa ter mais, informação. Esse boletim, ele é transmitido lá direto do governo do estado, me parece que às 10 horas da manhã, 10h15. Aqui a gente reapresenta depois, até para ampliar a repercussão, para que as pessoas possam ter mais informação. Uma notícia boa, que eu tenho aqui, é de que Campo Grande tem a menor incidência da Covid-19, segundo o levantamento feito pelo Jornal Correio do Estado. Legal, essa material do Correio do Estado. Agora, é pouco representativo em matéria de estatística, porque aborda apenas as incidências, os casos, mas não coloca aqui, por exemplo, o número de mortos,
Não, o caso teve um... quantos foram... quantos há de infectados, tal, deu positivo aí? Portanto, só esse item que foi observado pelo jornal, onde Campo Grande aparece em primeiro lugar. Eu acho que Campo Grande está em primeiro lugar, não só na incidência, mas está em primeiro lugar em número de mortos. Nós temos aqui 2 mortos, está em primeiro lugar em número de mortos, número menor, incidência de mortes, e preocupação das autoridades. Isso foi fundamental para que Campo Grande chegasse a ostentar esse número bom, né? Apesar das mortes, um número bom se comparado com Manaus, comparado com São Luís, São Paulo. A gente está numa situação altamente confortável, o que não significa que a gente tenha que relaxar, porque a gente está nessa situação boa, porque a gente tomou providências imediatamente após o surgimento da doença. Mesmo antes de aparecer o primeiro caso em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trade já havia decretado um lockdown parcial. Se é lockdown, não pode ser parcial, né? Um lockdown relativo, um lockdown que atingiu praticamente toda a atividade econômica do município. Durou 10, 12, 13 dias, mas foi o suficiente para a gente achatar a curva nessa primeira onda e se preparar para o pior. Eu mostrei ontem aqui um vídeo do Robson Ramos, onde ele mostrava o Hospital Rosa Petrocian, o hospital regional, cheio de estrutura, muitas barracas, equipamentos, e não tinha ninguém no hospital, o hospital completamente vazio. Mostrava aquilo ali como se fosse uma prova de que a mídia estava criando histerismo, sensacionalismo para impactar a população. Quando, na verdade, o que está ali é exatamente o que o Estado devia fazer. Ele ia fazer muito mais, porque poderia ter chegado aqui, a Campo Grande, como chegou lá em São Luís, como chegou em Manaus, e não estamos isentos de imunes, não. Se continuar essa desobediência total ao isolamento, a gente pode vir a ter, né, o que está acontecendo em outras cidades, aqui, essas onde a coisa está pegando, aí, como aqui, ó, Manaus, Macapá, Vitória do Espírito Santo, São Paulo, Belém, né? São cidades que hoje estão, está mostrando aí, o vídeo do Robson Ramos, porque tudo mentira, não existe coronavírus em Campo Grande, e ele tentando jogar isso aí para o Brasil, como se fosse todo o Brasil tivesse assim. Seria uma beleza, né, que se a imprensa estivesse mentindo, e que todo o Brasil tivesse assim, com toda essa infraestrutura montada e sem pacientes. Seria uma beleza. Mas, infelizmente, Robson, infelizmente, meus amigos, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito grave e que pode cair, né, pode vir a acontecer aqui em Mato Grosso do Sul. Mas, se acontecer aqui em Mato Grosso do Sul, a gente já está male preparado para receber o coronavírus. Está aí, mas não é, isso aí não é o suficiente, porque se acontecer aqui o que está acontecendo em São Luís, se vier aqui o que está acontecendo em Manaus, nós vamos ficar na mesma situação que está, porque toda essa infraestrutura que você está vendo aí representa muito pouco para a voracidade, para a letalidade do vírus. Representa muito pouco, precisa muito mais. A gente precisa de respiradores, a gente precisa de insumos, a gente precisa de máscara, profissionais, né? E, sobretudo, precisa de gente, precisa de médicos, enfermeiros, precisa de toda a infraestrutura que aparentemente está toda montada, mas é apenas parcialmente. Então, essa propaganda de Campo Grande, tentando jogar isso como se fosse em todo o Brasil,
Isso é uma grande mentira e é também uma grande responsabilidade do colega que faz isso. Mostrar, até porque Campo Grande até hoje não tem aparecido na imprensa nacional como epicentro, como área de risco, área perigosa, área que precisa de atenção imediata do governo federal. Isso que está aí é o mínimo que o governo poderia ter feito para refrear ou para se preparar para receber o pior nessa do coronavírus. Tá? Bom, queria mais uma vez insistir com o pessoal que está assistindo esse programa pelo YouTube para que clique lá, inscrever. A gente precisa de muitos inscritos em nosso canal para que o nosso canal repercuta mais e melhor em todo o Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil e em todo o mundo. A gente vai agora encerrar essa live, sair do Facebook, desconectar do Facebook, mas a Via Morena continua com a sua programação normal através do site viamorena.com. A gente vai ter agora a Liga da Justiça, né, que é um desenho que todo mundo conhece, depois vai ter outras atrações, shows, documentários, notícias. Então, você vai ficar muito bem ficando na Via Morena, porque ela tem uma programação especial para o seu isolamento, para o seu distanciamento e para a sua aproximação com o mundo. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau!